Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no surpreendente mundo da apicultura aqui no Brasil. E olha, se prepare, porque essa é uma jornada que vai muito, mas muito além do mel. Bom, para começar, uma pergunta bem direta. Qual será que é a principal, a mais fundamental de todas as funções de uma abelha na natureza? Se a primeira coisa que veio à cabeça foi fazer mel, prepare-se para uma surpresa. A verdade é muito mais impactante e, na real, é essencial para a nossa própria sobrevivência. Então vamos entrar de vez nesse assunto para entender o verdadeiro porquê da apicultura, que, como eu disse, vai muito além daquele pote dourado que a gente tem em casa. A palavra-chave é essa aqui: polinização. Esse serviço ecológico é, de longe, o papel mais crucial que as abelhas desempenham. Pensa nelas como as grandes conectoras do mundo vegetal, garantindo que inúmeras espécies de plantas consigam se reproduzir. E o que está em jogo aqui é gigantesco. Um mundo sem abelhas significaria um efeito dominó desastroso. A produção de alimentos despencaria, a diversidade de plantas sumiria aos poucos e ecossistemas inteiros poderiam entrar em colapso. O ponto é, nós dependemos delas. Totalmente. Agora, vamos colocar o foco na protagonista da nossa história, a abelha brasileira. E para isso a gente precisa quebrar alguns mitos que todo mundo já ouviu por aí. Sabe aquela história de abelha assassina? Pois é, isso é um apelido sensacionalista e, o mais importante, incorreto. Ela também não é uma abelha europeia pura, não. O termo técnico, o nome certo que a gente vai usar daqui para frente é abelha africanizada. Mas de onde ela veio? Bom, lá na década de 50, pesquisadores aqui no Brasil cruzaram abelhas europeias, que eram bem dóceis, mas não produziam muito bem nos trópicos, com abelhas africanas, que eram super adaptadas ao calor. O resultado? Esse híbrido que hoje é a base de toda a apicultura no país. E o resultado desse cruzamento foi uma verdadeira máquina tropical. A abelha africanizada produz mais, é muito mais resistente a doenças e, sim, ela é mais defensiva. Mas essa defensividade é só uma das características de um animal que é incrivelmente adaptado e eficiente. Certo. Agora, vamos espiar dentro da colmeia para ver como essa sociedade funciona. É legal pensar nela não como um monte de insetos, mas como um único super-organismo. Lá dentro, a organização é perfeita. A gente tem a rainha, que é a mãe de toda a colônia, focada só em uma coisa: botar ovos. Temos os zangões, os machos, que existem basicamente para se reproduzir. E aí vem as operárias, fêmeas estéreis que são a verdadeira força de trabalho. Elas fazem literalmente tudo. E como esse superorganismo se alimenta? Basicamente de duas coisas: o néctar, que é o carboidrato, a fonte de energia, e que é transformado em mel. E o pólen, que é a proteína, o alimento essencial para criar as larvas e garantir que a colônia continue crescendo forte. Ok, agora que a gente já entende melhor a abelha, vamos ver como o ser humano entra nessa história. É aqui que entra o ofício do apicultor. Existem basicamente duas formas de criar abelhas. Uma é o apiário fixo, onde as colmeias ficam sempre no mesmo lugar. Aí, a produção gira em torno de uns 20 quilos de mel por ano. A outra é a apicultura migratória. Nela, o apicultor leva as colmeias para onde tem florada. E a produção, bom, ela simplesmente explode. A produção pode saltar para até 100 quilos. 100 quilos de mel por colmeia em um só ano. É um aumento de 5 vezes. Isso mostra o poder de um bom manejo, de garantir que as abelhas sempre tenham acesso ao melhor alimento. Para fazer esse manejo, o padrão hoje é a colmeia moderna modelo Langstroth. Ela é toda modular, tem um ninho, que é a maternidade, onde a rainha fica com as crias, aí vem uma tela, que barra a passagem da rainha, e em cima ficam as melgueiras, onde as operárias estocam só o excesso de mel. É um design genial que permite colher o mel sem prejudicar a colônia. E claro, para trabalhar com as abelhas africanizadas, é preciso ter respeito e equipamento. O EPI é indispensável: macacão, luvas, máscara. As ferramentas principais são o fumigador, que dá uma acalmada nelas, e o formão, para ajudar a abrir e manusear as caixas. A apicultura traz benefícios incríveis, não há dúvida. Mas todo esse sistema tão vital está hoje enfrentando ameaças muito sérias. O impacto positivo é duplo e é gigantesco. Do lado econômico, gera renda com mel, cera, própolis, mas do lado ambiental, o valor é simplesmente incalculável. É o que sustenta a agricultura e a biodiversidade através da polinização. Mas aqui está o grande vilão da história:
A causa número 1 de morte de abelhas hoje, sem rodeios, são os agrotóxicos. O uso errado ou exagerado de pesticidas na agricultura é simplesmente devastador para as colônias. E não para por aí. Além dos agrotóxicos, tem outros desafios, como pragas tipo ácaros, doenças e até a falta de flores por causa do desmatamento. E claro, um manejo ruim do próprio apicultor também pode enfraquecer e até matar uma colônia. E tudo isso nos leva a uma mudança fundamental de perspectiva que está resumida nessa frase. O apicultor não fabrica mel. Ele é, na verdade, um gestor de ecossistemas. O trabalho dele é criar as condições perfeitas para que esse superorganismo incrível, a colmeia, possa prosperar e aí, fim, produzir. E a gente encerra com essa reflexão. Se a apicultura é, na sua essência, gerenciar essa relação vital entre insetos e plantas, o que isso muda na nossa forma de enxergar toda a cadeia que produz a nossa comida? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.